Boa noite. Muito bem. Então hoje me proponho a conversar com vocês a respeito dessa obra Na Seara do Bem. Ela é uma obra escrita pelo Luiz Antônio Ferraz e o médium é Luiz Carlos Tonin. E essa é uma obra de 1997. A primeira versão era uma capa amarela e azul e, segundo o Américo Sucena, que organizou essas imagens, ela não vendia muito. E depois que eles colocaram as imagens, os desenhos feitos por esse Mozart Couto, ela teve uma procura muito grande e uma difusão. Então aqui ela é do estúdio, né? Pierre Paul Didier, que é a casa espírita que tem os direitos autorais dessa obra, mas ela é autorizada pela Federação Espírita Brasileira. Então, muito bem, nós começamos aqui com Marcos. Marcos, ele é o acompanhante de Tonini, que Tonini é um trabalhador espírita desencarnado. Então, enquanto encarnado, ele participava de todas as atividades do centro espírita, mas ele questionou a espiritualidade se ele podia agora acompanhar pelo viés espiritual da casa espírita. Então, dessa forma, Marcos é autorizado a trazer ele até uma casa espírita para ele acompanhar todo o trabalho que acontece na casa espírita para uma reunião. Então, chegando na casa espírita, ele já é recepcionado por Joel. Joel é o responsável por todos os trabalhos daquela casa. Ele é um senhor na casa dos 50 anos e essa casa espírita, ela é uma casa muito simples, ela não contém luxo, mas ela é uma casa impregnada por boas emanações, devido à extensão dos trabalhos que ali se desenvolve. Então, ele é recepcionado por Joel, que deixa Tonini aos encargos de Marcos, que vai acompanhar e vai apresentar todas as atividades. Mas, de antemão, Tonini já é alertado que essa atividade não pode ser por mera curiosidade, e sim para um crescimento espiritual e uma aproximação dos trabalhadores espirituais com os trabalhadores encarnados. Então, ele é apresentado aos trabalhadores da casa e as primeiras atividades já começam quando Joel reúne todos os espíritos responsáveis por uma reunião mediúnica. Então aqui aparece médicos, enfermeiros, auxiliares e uma variada ordem de colaboradores. Então ele inicia as atividades fazendo uma prece e relembrando que todas as atividades que qualquer um desses espíritos forem realizar a nós encarnados, é a Jesus que eles se dirigem. E os trabalhos da casa, eles são divididos em vários setores. Então, nós temos inicialmente o setor da vigilância, o setor da enfermagem, o setor do esclarecimento e da comunicação. Então, nós vamos começar apresentando os trabalhadores da vigilância, que eles são os responsáveis a atender todos os que se destinam à casa espírita, sejam eles encarnados ou desencarnados. Tonini sabia que esse trabalho exige uma demanda muito grande de trabalhadores espirituais desencarnados. De quando ele estava encarnado, ele já tinha esse conhecimento. Mas a partir do momento que ele é apresentado, ele fica surpreso. Então, assim, inicialmente, Marcos apresenta a Tonini esses dois mezaninos que ficam em cima do auditório. Eles são responsáveis para acompanhar e manter a disciplina para os espíritos desencarnados que vão assistir à palestra. Porque vocês sabem que muitos espíritos que se encontram em situação de enfermidade, muitas vezes eles estão desequilibrados. E esse desequilíbrio pode provocar perturbações numa reunião. Então, esses dois espíritos, eles ficam acima desse mezanino, acompanhando a chegada dos irmãos. E
todas as atividades que são desenvolvidas são com muita dedicação e gentileza, num clima de verdadeira fraternidade. E aqui é interessante a gente observar que tem um mezanino, né, em cima da bancada dos encarnados que vão acolher os desencarnados que também participam das palestras. Na sequência, eu vou apresentar para vocês a equipe de enfermagem, que são responsáveis por recolher os recursos fluídicos que serão destinados para nós. Então, essas pessoas, elas são normalmente pessoas que trabalharam, espíritos que se dedicaram aos trabalhos relacionados com medicina na Terra. Aqui, eles estão sob a coordenação de Cornélios. E essas pessoas, elas retiram esses fluidos normalmente da natureza, são retiradas essas substâncias dos vegetais, por isso que quando nós entramos em contato com ambientes campestres, normalmente isso nos faz um bem, nos proporciona uma sensação de relaxamento, um revigoramento das nossas energias. E aqui, Marcos, ele vai alertando a Tonini que para fazer parte dessa equipe, a principal virtude não é o conhecimento dos tratados de medicina. E eles não se baseiam somente na razão, mas no coração. E para fazer parte dessa equipe, digamos assim, não é que seja um pré-requisito, mas um pré-requisito a aquisição de virtudes. Não basta simplesmente ter o conhecimento acadêmico, é necessário que essas pessoas trabalhem com o coração. E muitos dos nossos males orgânicos e psíquicos, eles são evitados através da fluidoterapia, lembrando daquela promessa de Jesus, que todos nós que nos achamos aflitos, né, devemos procurá-lo, que ele nos aliviará. O nosso próximo setor é o setor do esclarecimento e comunicação. Aqui, o Américo Sucena, que organizou essas imagens, ele fala assim de um certo exagero, mas ao lermos o livro, o Espírito Tonini explica que esses aparelhos, eles são importantíssimos, porque eles fornecem, através do setor da comunicação, eles repassam aos demais setores, como da enfermagem e do esclarecimento, as informações sobre os espíritos que procuram a casa espírita, facilitando o intercâmbio e o auxílio aos espíritos sofredores. Então, eles possuem vários aparelhos, telas eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores e até auscultadores vibracionais, que facilitam as tarefas a serem desenvolvidas. E Tonini questiona Marcos se há necessidade de tantos equipamentos. E Marcos esclarece que aqui na crosta é um meio muito hostil e a espiritualidade se utiliza desses equipamentos para com que as atividades sejam mais ágeis e eficazes. E ele esclarece também que Joel, o responsável pela casa espírita, ele não tem necessidade de utilizar nenhum desses aparelhos, mas para não constranger os demais trabalhadores, ele também utiliza esses aparelhos que são utilizados então na logística da reunião mediúnica, da reunião espírita. Então, toda essa organização é feita, espiritualmente está organizado, aí se dá a abertura do centro espírita, que normalmente acontece por um trabalhador. Então, a equipe espiritual chega muito antes que nós aqui no centro espírita. Então, tudo pronto para essas atividades, mas Tonini questiona Marcos se em todas as casas espíritas ocorre essa organização espiritual. E Marcos, ele esclarece a Tonini que não,
que isso depende de cada agremiação, pois cada agremiação ela tem as suas próprias características e suas necessidades. E ele alerta que tem muitas associações que se identificam como centro espíritas, porém vivem muito longe dos ensinamentos de Jesus. Muitos se utilizam das habilidades mediúnicas, mas visando atender os seus próprios interesses e não o fortalecimento e a divulgação do Evangelho. E aí Tonini questiona Marcos como que a espiritualidade fica diante dessas ações. E ele fala que para tais grupos que se colocam surdos, que se permanecem alheios aos ensinamentos de Jesus, a espiritualidade respeita o livre-arbítrio de cada um, não deixa eles desamparados, eles ficam atentos, eles monitoram as atividades desse grupo, aguardando o momento propício para agir. E chegada a movimentação dos encarnados, ela é muito grande. As pessoas vão chegando, vão interagindo e vão entrando no centro espírita. E do lado de fora também há uma movimentação muito grande, porque diante do centro espírita abre-se uma espécie de portal luminoso. E nesse portal a gente tem muitos trabalhadores desencarnados que fazem parte do serviço de setor de vigilância. Eles vão acolhendo os espíritos que se colocam numa posição de predisposição e clamam por uma recuperação. Então, lá no cantinho, na minha esquerda, vocês podem ver dois, espíritos conversando, dois espíritos trabalhadores conversando com outros espíritos desencarnados que clamam e que se dispõem a serem atendidos e iniciarem a sua recuperação. Em contrapartida, esses demais espíritos que estão aqui, eles ainda não estão prontos, eles ainda não se abriram para os ensinamentos de Jesus. Muitos desses se aproximam devido à luminosidade que há na frente da casa espírita. No entanto, muitos deles blasfemam, zombam, gargalham, enquanto alguns sofredores imploram auxílios. Há também espíritos que gritam, exigindo que deixem eles entrar, eles querem o paraíso, eles exigem o céu, porque eles acreditam que esse portal é o acesso para o paraíso. E muitos deles se utilizam dos títulos de quando encarnados para serem recebidos, para terem a sua entrada permitida no centro espírita. Mas só entra aqueles espíritos que demonstram sincero arrependimento e desejo de renovação. Esses espíritos, eles vão sendo acomodados nesse mezanino que apareceu naquela imagem inicial. Eles vão sendo acomodados, a equipe de enfermagem vai fazendo as medicações, vai fazendo as interações de acordo com as necessidades de cada um. Normalmente, aqui eu fui ajustando, a ordem do livro é um pouquinho diferente, mas eu fui ajustando conforme a dinâmica da nossa casa para facilitar a compreensão. Então, normalmente nos centros espíritas há uma música antes do início da reunião mediúnica. Na nossa casa, nós não temos nenhum trabalhador que domine um instrumento musical e que faça uso desse momento, Então, normalmente, essa música é colocada nos instrumentos. E à medida que essa música vai se espalhando, ela vai criando uma harmonia nos corações e nos pensamentos, fazendo com que todos que estão aqui dentro consigam se pacificar e ficar numa situação de maior abertura para os trabalhos espirituais. E aqui Tonini explica que durante a música uma chuva de pétalas vai caindo, em todos nós que estamos aqui, e essa vai acerenando os nossos corações. Tonini questiona Marcos se a música ela é essencial para uma casa espírita, e Marcos esclarece que a música ela não é essencial. No entanto, ela auxilia na desintoxicação mental das criaturas.
Após então esse momento de música, de harmonização, nós vamos para a prece inicial. Então, no horário específico, os coordenadores, os responsáveis por aquela noite, eles se colocam aqui na frente, né? Algumas casas espíritas, as pessoas ficam sentadas, o orador, o presidente, o responsável pela prece. Na nossa casa, nós não temos esse hábito, mas aqui Tonini já apresenta que quando o trabalhador vem fazer a prece inicial, o responsável pela casa espírita, no caso, essa casa espírita que eles estão visitando é Joel, ele se coloca lá atrás e do seu peito saem raios luminosos e se elevam aos céus. Ou seja, durante a prece do trabalhador, o responsável pela casa também se coloca em prece. E ele fala que não tarda para o céu responder e o céu já ir dissipando uma chuva de fluidos, provocando essa sensação de paz e conforto. Mas Tonini alerta que nem todos conseguem sentir essa sensação, porque eles não conseguem manter a disciplina mental, eles não conseguem aproveitar esse momento de prece, né? Porque eles ficam presos às preocupações cotidianas. Ou ainda porque eles só se preocupam em fazer os seus pedidos e esquecem de louvar e agradecer. E Tonini ressalta aqui a importância que a nossa prece também tem que ser uma prece de gratidão por todas as oportunidades que nós temos. E quando a gente emana essas preces de gratidão, nós nos sintonizamos com o universo e permitimos que essa ação benéfica e salutar da espiritualidade atinja os nossos corações. E daí Tonini também questiona Marcos por que a espiritualidade não faz algo com esses desencarnados que não são tão disciplinados. E Tonini esclarece que todas as religiões fazem esse trabalho, mas, no entanto, depende do nosso amadurecimento pessoal para apreciarmos e para compreendermos os valores de uma oração. Muito bem, vai começar então a nossa palestra. Nesse momento, o palestrante da noite, ele é amparado pela espiritualidade. A gente não consegue dizer exatamente quem é esse espírito, mas são espíritos que se dedicam a esse trabalho de comunicação. E muitas vezes, apesar do estudo do palestrante, da sua dedicação à doutrina, esse espírito amigo que fica junto, ele vai buscando nos registros perispirituais de outras encarnações. Porque às vezes aquilo que nós preparamos para estudar, que nós estudamos, nós não temos as experiências suficientes nessa encarnação. E aí Tonini explica que é feito uma busca no nosso perispírito, porque lá que ficam arquivadas todas as nossas encarnações. O Américo Sucena, ele fala que é tipo um computador, né, que entra lá no HD e vai buscando esses arquivos. E muitas vezes essas memórias vêm sobre inspiração para o orador, para quem vai desenvolver a palestra. E ele chama a nossa atenção, né, que quando nós nos dedicamos à atividade da oratória, da palestra, não basta somente estudarmos, mas que nós precisamos viver esses postulados abraçados pela doutrina, né? Muito bem, então vamos lá. O orador está desenvolvendo a sua palestra. No caso aqui, o expositor fala sobre a fé e as suas implicações nos acontecimentos cotidianos da vida. E conforme ele vai discorrendo o texto, as pessoas que estão atentas, os encarnados, eles vão traçando uma espécie de diálogo mental, vão revisando os fatos, os acontecimentos e aprovando ou reprovando os atos que tiveram.
E Tonini explica que muito mais do que a palestra espírita, muito mais do que um aprendizado, ela tem uma influência maior nas nossas vidas do que nós imaginamos. Aí, nesse momento, Marcos e Tonini se aproximam dessa jovem aqui que está desenvolvendo esse diálogo mental. E ela se recorda da discussão que ela teve com a mãe no dia anterior. A mãe tenta dar um conselho para ela quando ela está saindo de casa e a moça se altera com as orientações da mãe. Ela não aceita, ela fica transtornada, nervosa, ela grita, ela xinga a própria mãe, ferindo muito seu coração. E além disso, Tonini relata que ela bate a porta de casa violentamente ao sair de casa. E ao ouvir essa mensagem renovadora, a moça reprova os atos que teve. Ela discretamente enxuga uma lágrima que escorre pelo seu olho e assume o compromisso mental de se desculpar junto com a genitora ao chegar em casa, porque ela percebe o erro cometido, Uma outra situação que também os dois espíritos acompanham durante a palestra é com essa senhora. Marcos chama a atenção de Tonini para essa senhora. Ele fala: observe bem essa nuvem que se espalha da sua cabeça em direção ao seu tórax. Então, eles vão examinando essa senhora e eles percebem que ela carrega um pessimismo doentio e muitos pensamentos negativos. E Marcos comenta com Tonini que ela é uma séria candidata a desequilíbrios orgânicos nessa parte do seu coração, porque ela se mantém muito presa ao desânimo. No entanto, conforme o palestrante vai discorrendo sobre o poder da fé, ele fala com tamanho vigor, com tamanho entusiasmo sobre a coragem, sobre a confiança e sobre a esperança, que essa senhora vai recebendo essas palavras de bom ânimo, carregada de otimismo e alegria, e essa nuvem vai se desmanchando. Só que Tonini questiona Marcos e ele esclarece que isso foi um mérito do Evangelho que provocou nessa senhora, essa dissipação das nuvens. No entanto, tudo vai depender do seu comportamento mental, porque se ela voltar a ter pensamentos negativos, desejar o mal para uma pessoa, a sua saúde vai voltar a ficar vulnerável e ela corre um sério risco de retornar à enfermidade. E Tonini esclarece com mais uma máxima do nosso Evangelho, onde que Jesus dizia: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, ela foi beneficiada pelas palavras do Evangelho, mas tudo depende da conduta que ela vai passar a ter a partir desse momento. Um outro caso que a espiritualidade acompanha é esse senhor. Ele está lá sério, com os olhos fixos na parede do centro espírita, mas o seu pensamento não está na palestra. Ele não está acompanhando nenhum dos ensinamentos que são colocados. Ele está voltado para preocupações profissionais. E aqui Tonini fala que não eram assuntos sérios, eram coisas rotineiras do seu trabalho. E ele fala, ele está lá preso às questões do trabalho e Marcos esclarece que nós devemos nos policiar, porque nós devemos primeiro buscar as coisas do reino do céu, para depois nos preocuparmos com as nossas questões profissionais. Nossa preocupação não deve ser somente com os bens materiais, elas devem ficar em segundo plano, porque primeiro nós precisamos do pão que alimenta o nosso espírito. Agora, eles visitam outras 3 pessoas na casa espírita. São as pessoas que cultivam o hábito do soninho durante a palestra. Tonini questiona Marcos se essas pessoas que dormem são vítimas de obsessores, que elas não conseguem se manter acordadas.
E Tonini diz que na maioria das vezes não. Essas pessoas acabam dormindo por elas não cultivarem a atenção. E ele esclarece que essas pessoas justificam dizendo que é muito difícil acompanhar o que o palestrante está apresentando. No entanto, são capazes de assistirem filmes de difícil interpretação por horas e não se queixar. Então, ele fala que é necessário o cultivo da atenção. E ele ainda diz que tem muitas pessoas que tiveram um dia intenso, com muitas atividades, e por isso que acabam cochilando. Mas aqui, Marcos mostra esses 3 casos para Tonini. Esse senhor aqui dos fundos, com um casaco cinza, é um senhor que de fato teve um dia com bastante atividades pesadas e o seu corpo está de fato cansado. Essa senhora aqui de trás é aquela famosa pescadinha. Tira um cochilo, acorda assustado, volta a atenção, mas de repente piscou de novo. E esse senhor aqui mais da frente é um caso sim de hipnose, que ele permanece aprisionado pelos seus perseguidores espirituais. Esses perseguidores não foi permitida a entrada deles, mas esse senhor não conseguiu se desvincular. Por isso que aqui na palestra ele não consegue se manter acordado, devido à hipnose que os seus perseguidores seguram ele. Por quê? Porque eles não querem que ele tenha acesso aos conhecimentos do Evangelho. Isso nos aspectos encarnados, né? Agora vamos dar uma olhadinha o que acontece na dimensão espiritual durante esse momento da palestra. Então, assim, os espíritos desencarnados, eles se beneficiam imensamente de uma palestra. Então, lembram que lá no início tinha uma tela grande atrás do púlpito, atrás da mesa? Essa tela é onde que são projetadas imagens. Então, conforme o expositor da noite, ele consegue emitir nos seus pensamentos as suas vibrações, os seus conhecimentos, aparelhos captam essas ondas mentais e transformam essas ondas em imagens que são projetadas para os espíritos desencarnados. E essas imagens contribuem para que eles se recordem das mensagens de Jesus e se aproximem dos seus ensinamentos. Então, olhem só, está lá o palestrante, a equipe espiritual está atrás dele, né? O amigo espiritual que orienta ele durante a fala. Percebam que a gente tem um número maior de espíritos agora aparecendo e aqui em cima, ó, o mezanino está cheio. Mas quando o expositor ele vai falar de Jesus, ele relata essa vivência de Jesus com tanta veracidade, com tanta segurança na sua fala, que as suas ondas mentais projetam a imagem de Jesus. E percebam como aqueles espíritos que estavam desanimados, com o coração contrito, se modificam. Então, por isso, da importância de como nós nos preparamos também para desenvolver a palestra. Aqui, Marcos esclarece que o expositor, ele falava nesse momento sobre uma das passagens de Jesus, aonde que ele dizia: "Vinde a mim, todos vós que se achais cansados e sobrecarregados." E o orador, ele continua discorrendo a sua palestra, acentuando que sempre é tempo de recomeçar. E isso chega aos corações daqueles espíritos, fazendo com que eles se regozijem e se sintam revigorados com os ensinamentos. Muito bem. Terminada a palestra, né, no caso aqui da nossa casa espírita, a próxima atividade é o passe. Tem casas espíritas que o passe acontece antes da palestra. Então, nesse momento que precede ao passe, a equipe de enfermagem se movimenta com grande discrição, porém com grande agilidade.
Porque esses espíritos, conforme vimos anteriormente, eles fazem a manipulação dos fluidos, eles têm o domínio das irradiações e eles conseguem exteriorizar as suas próprias energias. Então aqui a gente percebe os encarnados sentados, né? Os trabalhadores passistas, aqui no caso, estão na frente. Na nossa casa espírita nós nos colocamos atrás e vocês podem ver que para cada trabalhador tem pelo menos um espírito ajudando nesse trabalho. E aqui eles vão esclarecendo da importância de como nós nos colocamos durante o momento de passe. Esse primeiro senhor aqui do canto, ele está aparentemente numa posição adequada, ele está se colocando em oração, mas os seus pensamentos estão voltados para a venda de um imóvel que ele fez. Então, ele não está aproveitando nada dessas energias que estão sendo ofertadas pelos amigos espirituais durante o passe. E Marcos esclarece que esse é um senhor que não conseguiu cultivar a oração, que ele não se esforça na sua autoeducação para ser beneficiário, para receber os benefícios da prece. E ele alerta que se não fosse a ação benéfica dos nossos amigos espirituais, a sua saúde estaria mais agravada. Então eles já fazem um alerta. Agora, em compensação, vamos observar essa primeira senhora aqui, né? Não a primeira, digamos na sequência aqui, a primeira senhora. Ela está numa posição de oração tão grande, ela conseguiu entrar num clima de oração que ela provocou um afrouxamento do seu perispírito, dos laços vitais, ou seja, ela está muito mais apta, com o seu perispírito expandido, ela consegue absorver uma capacidade de fluidos muito maior. Então vejam como que do nosso empenho, da nossa postura, é que nós conseguimos receber também os benefícios ofertados através do passe. Né? Aqui novamente, né, Tonini nos alerta que nós não devemos apenas procurar o alimento material, que nós devemos sim procurar o nosso alimento espiritual que nutre a nossa alma. A próxima situação é da água fluidificada. Então aqui Marcos e Tonini se aproximam da mesa, né, de uma bancada aonde que ficam as garrafinhas individuais. Aqui no Centro Espírita é convidado para cada pessoa trazer a sua garrafa, no entanto, para quem não traz, no final tem um copinho com a água fluidificada. Então aqui os amigos da equipe de enfermagem, eles se aproximam e aqui o médico responsável por essa equipe, o Dr. Cornélios, eles fazem um momento de oração, aonde que são jorradas substâncias invisíveis aos nossos olhos, que se misturam com a água, transformando-se em grandes bálsamos para as nossas inquietudes, para os nossos flagelos. Então, conforme a nossa necessidade, essa água é preparada para nós. E aqui Tonini explica que esse hábito surgiu com os primeiros cristãos, que depois deles ouvirem as pregações de Jesus, eles costumavam beber uma água, né? E isso vem até os dias de hoje, essa questão dessa água fluidificada para atender às nossas necessidades. E aqui Tonini questiona sobre as enfermidades, né, sobre a importância dessa água no tratamento das nossas enfermidades. E ele relata que na casa espírita não se realiza nenhum prodígio, né? Não é a casa espírita que vai realizar prodígios de cura, mas sim o dever da casa espírita é despertar a nossa consciência. E Tonini, questionando Marcos, ele é esclarecido que nem Jesus curou todos os enfermos. Ele podia ter curado todas as pessoas que vieram até ele ou que ouviram as suas pregações. No entanto, essas pessoas não estavam aptas, não estavam receptíveis aos conhecimentos do Mestre quando ele esteve entre nós. Muito bem.
Aqui na nossa casa, aqui ele está esclarecendo o Tonini sobre essa questão das doenças. Aqui na nossa casa espírita, a evangelização ocorre nos sábados de manhã. Então, as crianças, os adolescentes e os jovens, eles têm essa oportunidade no sábado de manhã. À noite é uma outra atividade que é ofertada também com esse cunho para as crianças. E aqui Marcos esclarece a Tonini que há muito tempo atrás a casa espírita via essa atividade com as crianças como mera recreação, mas hoje já tem-se uma maturidade da importância dessas sementinhas lançadas no coração infantil. E aqui Marcos relata para Tonini que muitos dos servidores dos espíritos que atuam na crosta relatam que dos seus tutelados eles não se comprometem com o mal, porque quando crianças, quando jovens, eles têm registros no seu coração de ensinamentos evangélicos. Então vejam a importância da participação das crianças e dos jovens nessa atividade. Quantos adultos que eles conseguem tirar do mau caminho de cometer um ato equivocado devido a esses ensinamentos. Então aqui a gente tem a imagem de duas salas. Nessa primeira sala com os menores, a evangelizadora está lá com uma atividade de colorir, de recortar. Na outra atividade com os maiores, a evangelizadora está lá contando uma história. E Tonini questiona Marcos quem que são essas entidades espirituais que estão participando da evangelização. E Marcos esclarece que são mulheres fracassadas como mães. Elas abandonaram os seus filhos ou fizeram atos equivocados durante a maternidade e hoje, arrependidas, elas participam dessas atividades de evangelização para aprenderem a serem mães, porque logo elas vão reencarnar e vão receber novos espíritos. Então elas precisam se preparar novamente para serem mães. E aqui o Américo Sucena também esclarece que há esse tipo de formação no mundo espiritual para os pais também, não é só mérito das mães, E aqui nós temos o caderno de vibrações. Na nossa casa, essa atividade se assemelha-se muito à irradiação que acontece nas terças-feiras à noite. Se eu estiver equivocada, os trabalhadores aqui me corrijam, por favor. Então, nesse caderno são colocadas as pessoas às quais nós desejamos pedir oração. E ali, os trabalhadores espirituais, eles vão fazer as mais diferentes excursões, sejam elas para as regiões inferiores, a socorros de nossos irmãos que estão em situações mais difíceis, ou até mesmo visitas domiciliares a espíritos encarnados, que necessitem de intervenções urgentes. E aqui Marcos esclarece da relevância de quando esses nomes são escritos, porque ele fala que muitas pessoas fazem isso por um ato mecânico, ou porque não querem se comprometer em rezar por uma pessoa, então eu vou colocar o nome lá que quem é de rezar reza, ou simplesmente como uma mera crença, um ritual. E Marcos alerta que isso é um grande equívoco, porque como as nossas palavras elas são impregnadas de emoções, as nossas escritas também o são. Então, quando nós colocamos no papel, quando nós grafamos o nome, nós também colocamos ali as nossas disposições mais íntimas. Então, vejam só, aqui, então, os trabalhadores espirituais, eles chegam com uma espécie de aparelho e vão escaneando os nomes que foram lá colocados. E um desses nomes, ele aparece com uma cor muito reluzente, Esse Antônio R.S. da Silva.
E eles identificam a pessoa que grafou esse nome, né? Eles conseguem, ela grafou com tanta energia que eles conseguem relacionar a pessoa que colocou esse nome. E essa é uma senhora de uns 70 anos aproximado, que está lá na plateia, que está acompanhando a reunião espírita. Então, Marcos convida a Tonini a se aproximarem dessa senhora para fazer uma leitura, né? Para tentar investigar quem é esse Antônio, qual é a relação dela com o Antônio. E ao trabalhador chegar próximo dessa senhora, ele consegue identificar que Antônio é seu filho. Ele é pai de 2 meninos e que foi abandonado pela sua esposa. E ela está extremamente preocupada com o filho, até ela desconfia, né, que ele possa estar com pensamentos mais doentios, pensamentos que não sejam adequados para ele. Então, por isso que ela pede oração para o filho e ela pede com tamanho devotamento que acontece isso. O nome reluz e a energia que ela coloca lá faz com que os trabalhadores da casa consigam se dirigir ao atendimento domiciliar ao seu filho. Muito bem. Encerrada então a reunião, né? Normalmente a gente tem a prece, mas antes de nós contemplarmos a prece, eu vou fazer aqui uma parte para o atendimento fraterno, que também é uma atividade ofertada na nossa casa espírita após o término da reunião pública, né? Então aqui nós temos, no caso aqui, esse trabalhador, que ele é o Carlos, ele é o tarefeiro responsável pelo atendimento fraterno dessa casa espírita. E aqui nós temos a irmã Celestina, que ela é a responsável pelos trabalhos do atendimento fraterno, acompanhada por mais 2 amigos espirituais. Carlos, ele é um profundo conhecedor da doutrina espírita, desde jovem ele se dedica ao estudo e ele faz muitos trabalhos assistenciais, visita enfermos, famílias carentes, o que lhe proporcionou uma experiência muito grande acerca dos problemas humanos. E lá, no atendimento fraterno, é um serviço de escuta, é um serviço onde que os trabalhadores se colocam no momento de diálogo com os que procuram esse tipo de atendimento. E Tonini, né, ele questiona assim que diante de todas essas situações, né, que conforme vocês verão na sequência, tão difíceis que Carlos se expõe, como que ele não se abala, né? E Tonini explica que Carlos, ele já tem uma maturidade muito grande e que ele nunca se queixa, porque diariamente ele se depara com dores muito maiores do que a sua, né? Com as suas. Então, muito bem, Carlos está lá preparado, a equipe espiritual já está posta e esse é o primeiro senhor que chega para o atendimento espiritual. Ele chega, ele relata as suas inquietudes, os seus problemas de saúde e através de uma escuta minuciosa, Celestina identifica vários problemas no seu organismo e ela intui para Carlos orientá-lo que ele deve dar prosseguimento ao atendimento médico, que ele não deve deixar de frequentar a casa espírita, mas no entanto só o atendimento que ele recebe aqui não será necessário, não será o suficiente, ele precisa da ajuda médica. Na sequência, a próxima pessoa que procura é a Célia. Ela entra extremamente perturbada e ela vai solicitar atendimento. Ela relata para Carlos que ela não sabe explicar o que ela tem. Ela está muito infeliz, ela se sente extremamente desgastada, como se estivesse sofrendo uma pressão o tempo todo. E ela confessa para ele que ela tem um desgosto muito grande pela vida, que já pensou várias vezes em suicídio. Celestina, né, que é a responsável pelo atendimento fraterno, ela consegue fazer observações dos pensamentos mais íntimos dessa jovem e consegue esclarecer que ela está vivendo uma influência muito negativa. O seu perseguidor deseja vingar-se dela,
Por isso, essa intuição ao suicídio. O perseguidor não entrou com ela, ele ficou retido do lado de fora. Mas Celestina percebe que o atendimento tem que ser para ambos. E quando ela lhe autoriza a entrada dele, ele chega furioso, né? E a jovem já se desestrutura fisicamente e emocional. E Celestina vai conversando com ele e ele já grita que ele quer pegar a Mercedes, que ele quer, dessa vez ela vai morrer porque ela foi uma traidora. E Celestina trava um diálogo harmonioso e fraterno com o homem. E ele relata que a Célia foi Mercedes, a sua esposa, na década passada no Nordeste brasileiro, e foge dele com outro homem, levando uma grande quantia em dinheiro. E há pouco tempo ele conseguiu identificar ela. Por isso, essa pressão, esse mal-estar, esse desânimo com a vida. Então, ele se acalma, ele é levado pelos trabalhadores da parte de enfermagem para o plano espiritual, para continuar o seu atendimento, e Carlos recomenda a Célia que passe a frequentar as atividades do centro espírita, buscando a sua renovação e também a sua libertação. Então, encerrado todas as atividades do Centro Espírita, Tonini relata que é muito gratificante quanto os trabalhadores e os frequentadores do centro conseguem estabelecer um diálogo edificante após as atividades doutrinárias, né? Mas mesmo depois que acaba esse diálogo entre os encarnados, quando eles retornam para os seus lares, a equipe espiritual se reúne novamente no salão, faz as preces. Normalmente nesse momento é colocado todos aqueles espíritos que não conseguiram participar de uma palestra. Os enfermos são levados para os hospitais, são levados para as colônias espirituais, no caso da nossa casa, que também tem a colônia espiritual, para dar prosseguimento no trabalho, né? Então, todas essas atividades acontecem durante a nossa reunião. Às vezes a gente pensa, é tão simples, é tão pouca coisa, mas a gente não consegue ter noção, né, de quanto a espiritualidade está conosco e quanto ela nos ajuda. Espero que eu possa ter contribuído com vocês. Desejo a todos um bom retorno.